Tudo beleza, pessoal? Estamos voltando aí. Deixa eu chamar o Lohan de novo. Caiu a nossa live. Bom, pessoal, caiu aqui, infelizmente. Eu não vi o contador, né? Eu vou chamar o Lohan de novo para a gente poder continuar, tá bom? Estamos normalizando, o pessoal tá entrando outra vez. Foi um ato falho porque eu fiquei tão entretido com você falando, Lohan, que eu não vi o marcador de tempo aqui. E aí caiu, Tranquilo. Eu também. mas o pessoal tá voltando. Bom, Beleza. aí a situação. Bom, situação da competição e do evento que é muito importante, porque isso também é uma ferramenta essencial na formação do jogador. Essencial. Eu falei vários jogos de acordo com a. Desculpe, tinha uma ligação. Ah, Jogos curtos, mas cuidado. No jogo curto, tem que sempre o respeito da essência do tênis. Tipo, um set não existe. Não existe. Uhum. Não existe. Como que você faz? Vai ser dois sets de três games. Diluído. Tá. Uhum. Por quê? Justamente para entender a questão emocional, começar a aprender como está acontecendo. Mais jovem, quando eles estão no mini-tênis, eles começam através de um tie-break, na bola vermelha, para os primeiros também podem começar com seja dois tie-breaks, seja tie-break 1, enfim. Mas, assim que estiver na laranja, a questão de um set não existe. Ok? A questão do torneio em grupo obrigatório. Não existe o eliminatório. Se Perfeito. tiver um eliminatório, você fica injetado numa outra chave, mas é sempre em grupo de qualquer maneira. Ok? Isso é bastante importante. E depois você tem uma noção, duas noções que são mega importantes, três noções que são mega importantes. Uh, a primeira é o nível do jogador. Eu não colocou ou não organizou um torneio com um cara mega forte, com um cara médio. Não existe. Isso mata a competição e mata o processo de desenvolvimento. É para os dois. Para quem é forte e para quem vai perder. Quem vai Uhum. perder sai humilhado e quem ganha de 4-0, 4-0, ganha fazendo coisas erradas e pensando coisas erradas. Então não serve. E isso, por exemplo, é uma coisa bem grande, tá? Na Tênis Route, eu organizo apenas torneios amistosos, é meu circuito anual, próxima geração, e tenho o privilégio de receber atletas do Brasil inteiro para um torneio que não dá ponto, Não dá tá? Não ponto. dá, não dá ponto, não Interessante, né? tem nada a Aham. ganhar. Sim, uma camiseta, um troféu, que tem a ganhar? Tem a ganhar um torneio de emoção boa. De Tem a emoção boa. ganhar um torneio de aproveitamento esportivo. Como é Ótimo. feito, como é proporcionado esse aproveitamento esportivo? Em função de uma pré-avaliação dos alunos. Eu não conheço o aluno. Me envia o vídeo. Quero ver como ele joga. Aonde você foi? Então, faço comunicação com todos os atletas que não conheço. E isso que seja para o jogador com pouca experiência, da mesma maneira como o jogador que tem uma grande experiência. Por quê? Uhum. Você imagina um jogador, uma jogadora com pouca experiência que vai enfrentar uma primeira competição e que de repente
pode jogar contra alguém de mega experimentado e se tornar humilhado, trava totalmente o processo. E aí, esse sistema, finalmente, a competição destruiu a possível evolução de um atleta. Ok? Ótimo. Primeira coisa. A segunda coisa, que é bastante importante também, é a questão do sexo. O sexo. Eu vejo muitos torneios que se satisfazem de fazer torneio mista. Mas para nós, o torneio mista ele não existe. Mentira. Ele existe. Mas ele existe por razão bem específica. Bem específica. O que é a razão específica? Uma menina fora da curva. Uma menina que vai ganhar tudo de 4-0, 4-0. Não faz sentido. Aí vou jogar como alguns meninos ali. Mas, de novo, tem uma pré-avaliação do perfil da menina com quem ela vai jogar. Porque ela pode perder. Não tem problema ela perder. É bom perder. É melhor perder do que ganhar. A gente sabe. Mas, bom, não interpretar mal minha frase, óbvio que é bom ganhar. Mas, né? Isso, em termos de aprendizagem, é muito mais rico de perder um jogo que foi bem disputado para entender aonde finalmente eu encontrei as falhas e aonde eu entendo as próximas metas de desenvolvimento. Tá? Então, para esses casos, sim, a gente vai aceitar o torneio misto. E a terceira coisa que é bastante importante também dentro do processo é que sempre, mas eu já falei um pouco, a gente tem, porque eu falei como a questão do nível, era basicamente, então não me incomodo de sair um menino, por exemplo, no Brasil, você tem um menino de 8 anos. No Brasil, ele não pode jogar bola verde nas competições. Mas para quem é fora da curva, eu vou deixar esse menino jogar com a bola laranja nos outros torneios? Não. Então, é isso. Lá eu te falei, por exemplo, isso óbvio eu faço dentro do sistema próxima geração que tenho na Tennis Roots, mas torneio nacional na França, ele aceita completamente que os melhores de 8 anos jogam com bola amarela. Então, significa o que isso de novo? Que tem, de novo, se lembra da contagem regressiva que eu estava te contando no início? Não segurar o cara, né? Exatamente, não segurar. Segurar o cara. Óbvio, não é o pai que decide. Porque o pai, ele te fala, mas não, ele joga com bola amarela, ele aguenta a bola amarela. Mas o pai, outros treinadores que não têm uma, como dizer, uma construção dos conteúdos, dos fundamentos, da metodologia o suficiente sólida, bem baseada, vai dizer, não, mas o meu menino, ele joga a bola amarela. Só que o menino joga com uma bola amarela e ele tem uma idade de bola laranja no Brasil e ele tem uma competência técnica ou de habilidade a jogar que é próxima da bola vermelha. Seja essa bola. Aí transitou rápido demais e não desenvolveu. Exatamente. Ok? Bom, isso é na França, nos torneios nacionais, como regionais, como locais, é extremamente, como dizer, preciso a respeito disso.
Então, você não pode, na CBT, se eu quiser, por exemplo, não é crítica da CBT, longe disso, mas se eu quiser colocar uma criança no circuito, enfin, no Brasileirão, eu posso inscrever. Lá na França, eu não vou poder inscrever. Por quê? Porque ela não está aprovada ou avaliada para poder entrar nesta categoria. Nesta categoria, não Sim, sim. falou de idade, nesta categoria de nível, De nível. ok? Uhum. Exatamente, exatamente. Então vai ser um torneio apenas entre os 8 melhores do país. E se dois deles já são fora de jogar como laranja e de já jogar como amarelo, sim, meu menino de 8 anos vai jogar com a bola amarela contra esses meninos, porque tecnicamente eles aguentam e eles continuam a produzir um jogo agressivo para frente, e não vem sofrer durante o jogo. Então a gente entende essa diferença, ok? Perfeito. Não tem prejuízo, né, do desenvolvimento em Exatamente. função disso, nesse caso dos É, especiais, vamos dizer assim, né? Lohan, exatamente. tem uma pessoa especial aqui, que fez uma pergunta ao vivo, que é a Mariana Lasmar. Não sei se você conhece ela. Bom, Dona gente, Mariana, Dona Mariana, Dona a, Mariana, né? A a, a, chefa, Lohan. a A mamãe chefa, da né? A mamãe da Elisa. Lohan, é o seguinte, a Mariana está comentando que assim, antes dos 10 anos de idade, né, fisiologicamente, morfologicamente, não existe diferença significativa, né, com relação a nível de força, conteúdos físicos nesse sentido, entre menino e menina, né? Então, o que justificaria a diferenciação das categorias por gênero, do jeito da maneira que você comentou anteriormente? Não sei se foi muito claro. Você precisa me repetir a pergunta. Você comentou anteriormente que adequadamente seria importante dividir as categorias por sexo, né, por gênero, né, assim que a gente trata. A Mariana comentou que não existe diferença significativa antes dos 10 anos, fisiologicamente, de menino e menina. Então, o que justificaria, né, essa divisão? Os meninos não poderiam competir com as meninas efetivamente por quais motivos? Antes dos 10 anos de idade. O que justifica, na verdade, é uma questão também a respeito disso, sobre. É um jogo que, um momento. A gente sabe que. Por que a gente defende isso? Hein? Já de fato, o número de menina comparado ao número de menino é muito inferior, óbvio. Então, dentro de um torneio, imagine a menina competitiva, o número dessas meninas competitivas, contra o número de menino competitivo. Quer dizer o quê? Quando a menina, se a gente vai manter essa crença de torneio mista, tá? Mais uma vez, ele na tênis runch, eu posso aceitar. Lá tenho, por exemplo, lá, durante a pandemia, eu ia até a Flávia Cherubim, tá? Que é a campeã brasileira, o vice-campeão, enfim, que é a número 1, número 2, tá? Como dizer, do Brasil, que tem um nível de jogo muito interessante. Bom, eu já avisei. Você vem no torneio, você é bola laranja, mas você vai jogar com a bola verde. Já estava combinado. Por que eu faço isso? Porque eu treino a menina também. Ela vem fazer regularmente conosco o que a gente chama, como dizer, os treinamentos do atleta supervisionado. É bom. E ela ia jogar, competir
como meninos também de bola verde. Mas por quê? Para quê? Mas porque ela é um caso à parte. Especial. Então, exatamente, eu não vou proporcionar para ela um torneio que não serve. Ok? Mas as outras. Então, para ela vai ser interessante. Ela pode ser a única menina, mesmo numa chave de 7 meninos, 2 grupos de 4. Poxa, a menina vai ser uma leona. Ela vai ser excepcional para ela. Risco para mim. É que essa Exato. menina, se ela ganha dos outros meninos, imagine a situação dos outros meninos. Imagine de novo a situação do torneio. Uhum. É uma questão também emocional, né, Lohan? Exatamente. Quantos meninos a Nalanda desanimou? Sim, sim. Uhum. Meninos que jogavam o circuito nacional. Quantos? Vários. Ok? Sim. Então você vê que, ao mesmo tempo, está um pouco difícil a respeito disso. Porque a criança que o colega, você sabe como são os meninos, hein? O menino que perdeu da menina, quando Um o humor muito papai, ácido, né, Lohan? poxa, Muito poxa, ácido. Infelizmente, né? tá amargo esse sentimento para ele. Outro, a menina que chega ali, ela se vê na chave, eu já vi isso em alguns torneios, poxa, vários grupos, uma menina num grupo com 3 meninos, uma outra menina num outro grupo com 3 meninos. E o que está acontecendo? A menina, já que ela não tem uma natureza geralmente tão competitiva, tão enfrentadora, tá? Imagine quando ela começa a enfrentar essa situação, ok? Então você vê Perfeito. que sobre o aspecto emocional, está difícil. E todo mundo sabe que o emocional, tá? Você não precisa ser um psicólogo do esporte para saber e enxergar que quando o emocional está um pouco por baixo, o introvertido, é uma situação mega complicada para um atleta poder render seu tênis. Tá? Só a competição em si mesmo, o emocional vem travar. Então, devo aprender. Aí a menina que não tem muita experiência, que vem enfrentar esses torneios, puxa, não é uma Perfeito. solução. Ok? No entanto, Então, Lohan, é diferente. Desculpa, pode continuar. Eu só ia complementar, porque surgiu uma questão interessante, né? É que é diferente, né? Você, nesse caso, oficializar, né, a competição e tudo mais, e criar essa situação de enfrentamento entre menino e menino, né? Onde você, de repente, pode controlar no treinamento, né? Qual a sua opinião de meninos e meninas compartilharem treinamentos, né? Sobretudo antes dos 12 anos, né? Nesse sentido, eu vejo que não tem esse rigor, né? Não precisa ter esse rigor tão acentuado. Né? não, lá treinos maravilhoso. Aí, mais uma vez, o treinador, o formador, ele vai precisar surfar como dizer, numa dinâmica durante o treino para que tenha tanta valorização do menino do que a menina, tá? Para evitar esse jogo de, sabe, que seja uma emulação produtiva, e que não seja uma competição entre os dois que venha travar os meninos, ok? Ótimo. Mas a partir do momento que tenha essa certa habilidade do treinador a manter corretamente essa interação menino-feminino, tá? Nesta idade, completamente de acordo. Ótimo. É um outro aspecto isso. Legal, Lohan. Eu vou. Bom que deu para. Tá dando para aprofundar bastante os temas, né? Eu achei muito boa a live que você fez com o encontro com a Suzana Silva, com o Thiago Leivas, com o Bruno Ralph. Mas, no entanto, eu senti muita falta de aprofundamento em algumas questões. Né? Eu acho que é legal trazer numa conversa
nesse sentido, é que a gente pode explorar, no bom sentido, aí, esse conhecimento, a sua expertise, e realmente fazer com que os professores aproveitem cada tema aí com um pouco mais em larga escala, né? Então, muito bom. Vou trazer uma pergunta, Lohan, do Paulo Freal, do Paulinho, da Dissalve. Grande abraço aí pro pessoal da Dissalve, o Ricardo, Marinho, o Abra- Bruno Chique, todos eles, Gustavo Morelli. Eu acho que a Abração Dissalve é muito para interessante, essa né, equipe Paulinho? muito especial. É Equipe muito especial especial, porque foi a primeira amigos. Tênis Mais do Brasil, né? Assim, eu lembro, a gente estava na piscina em 2014 com o Diogo, o Ricardo de Salve, em Minasul, e foi lá que aconteceu o primeiro acordo nesse sentido, foi muito Lembro. legal. Bom, muitas recordações boas. Mas vou trazer a pergunta do Paulinho, ele me fez mais cedo, e ele estava comentando, foi até uma questão que surgiu na live entre o Rafael Medeiros e o Jorge Del Nero, né? E se tornou até um ambiente de discussão no grupo de FBT, a respeito da Federação Francesa, né, que é um órgão federal, né, que rege, né, coordena a formação dos professores de tênis e que sem o diploma, né, sem a conclusão do processo educacional do professor, ele não pode ministrar aula de tênis na França, né? Isso é regulado e tudo mais, né, pelo Ministério do Esporte, várias coisas. Depois você pode explicar melhor isso. O Paulinho está perguntando o seguinte, que se você enxerga que é possível, né, criar essa excelência por meio da gestão no Brasil, que um órgão regule essa condição de capacitação de modo que ela tenha que ser exigência obrigatória para o professor de tênis brasileiro entrar na aula, né? Criar uma gestão de qualidade do professor de tênis para que, enfim, não tenha que concorrer, num certo sentido, com alguém que às vezes mal se formou ou faz um curso de 20 horas e começa a dar aula, né? Alguma coisa nesse sentido. O que você acha e o que você tem de referência através disso, Lohan? Bom, o problema ali não é só jurídico nem só político, tá? Ele necessita já um processo de um certo amadurecimento bem forte. No sentido de que eu toquei rapidamente o assunto, não sei quando falei, mas enfim, talvez era durante a live. Para ter um programa de formação do treinador, é importante que esse programa de formação seja adequado a uma problemática a resolver para seu país, para seu ambiente, para seu local. Então, a federação, vou tentar me fazer entender melhor. Vamos imaginar que a Bahia seja um sistema isolado, que o departamento de formação da Bahia não tenha o mesmo programa de capacitação do que o programa da formação paranaense. Por quê? Porque os desafios do tênis baianos são diferentes dos desafios do tênis paranaense. Ok? Então, isso, primeira coisa, quer dizer que tenha um momento, uma política de formação que seja de acordo com as necessidades. E hoje, estamos muito longe disso no Brasil. Na Europa, um momento era na época do blog que eu tinha, se lembra, que era o Tennis Academia. Deixei por falta de tempo, perdão, mas eu tinha mostrado justamente que tinha que as maiores potenciais do tênis mundial não estavam utilizando o sistema de capacitação ITF. Sem falar que o sistema de capacitação ITF é ruim
Ainda bem que tem a ITF que ajuda cada país a pegar o melhor que pode ser proposto em cada país, em os outros países. Mas esse sistema de capacitação, ele deve ser, realmente, para ser muito útil e eficaz, ele deve corresponder aos desafios que precisa enfrentar o país. A partir daí, quando tem esses alinhamentos, depois sim, vai precisar politicamente conseguir realizar os acordos necessários, e isso vai vir da CBT, tá? Que vai poder brigar para justamente profissionalizar melhor os treinadores de tênis no Brasil e pegando mais espaço e mais peso junto ao CREF. A gente vê que o CREF ainda não sabe mais como se posicionar. Você escuta um mês, o professor de tênis não precisa do CREF, ele precisa do CREF, a gente entende que o professor de tênis ele tem uma habilidade diferente, que então não vamos jogar para a rua pessoas que sabem, que conhecem o tênis, que é verdade, mas ao mesmo tempo não vamos deixar entrar professor de educação física que não entendem. O problema de tudo isso é que, por enquanto, o nosso órgão federal não teve ainda essa, como dizer, não sei porquê, mas essa convicção de ajudar o tênis brasileiro ao profissionalizar realmente nossos treinadores e a batalhar junto ao CREF. Porque, óbvio, não é o CREF que vai fazer essa batalha. Não é. Quem deve fazer essa batalha são as federações como se chama? Monoesporte, cada federação de cada modalidade. Tá? Ok. Para realmente debater, enquanto a gente não vai ter isso, vai ser difícil. Porque lá hoje você vê no Brasil, tem muitos treinadores de grande qualidade. Hein? Não é contra, realmente eu fico admirando muitos profissionais no Brasil, mas de fato esses profissionais não funcionam de maneira alinhadas. Não para dizer que eles são inimigos ou qualquer, não. Mas eles não falam o mesmo idioma, ou seguem as mesmas prioridades, não encaram os mesmos desafios que a sua própria federação, no respeito e no ritmo de formação do jogador. Então, a gente tem uma coisa extremamente desunida e desalinhada, ok? Não é culpa do professor, não é culpa da CBT, mas a CBT, um momento, ela vai precisar, sim, se consolidar e amadurecer igual às outras federações, hein? Igual às outras federações. Perfeito. Elas vão precisar encarar de maneira muito mais profissional o desenvolvimento do seu esporte. Porque no Brasil, se já politicamente, tudo o que está acontecendo na atualidade mostra as dificuldades. Cheguei no Brasil em 2000, sou residente desde 2009. A questão política no Brasil sempre foi uma coisa extremamente imadura. Imadura e bagunçada. Então, no esporte, infelizmente, tá difícil. Perfeito, Lohan. Não é perfeito, mas é assim. Eu vou mandar um recado para as pessoas que estão acompanhando a live. Eu vou fazer uma pergunta para o Lohan, que eu acho que vai ser algo muito interessante, de uma nova proposta, de um novo engajamento
dessa nova fase do Lohan com a Tênis Root, né? E da junção de várias organizações que vão compor um cenário maior. Eu acho que uma notícia muito boa dentro do cenário do tênis brasileiro, mas eu ia pedir para cada professor que está na live, cada pai e tudo mais, eu vou pedir o seguinte, tem uma setinha no Instagram, tá? Eu vou pedir que você envie essa live para um amigo ou mais, né? Manda para quem você... Mas manda, vai lá e manda, porque eu acho que essa é um tipo de notícia que vai contaminar positivamente o cenário do tênis brasileiro. E como eu sempre reforço, né, sobre algumas questões importantíssimas, muito antes até da pedagogia do tênis e tal, é que é muito difícil você fazer algo de forma sólida, e assim é na França, se você não tem investimento público, se você não tem uma política esportiva, né? E essa iniciativa que o Lohan está protagonizando, né, junto com outras esferas, outras entidades, ela vem também a resolver essa questão que é uma pendência, como a gente disse, a confederação, as federações, os gestores precisam se organizar, precisam se unir, e também cobrar do governo federal. Infelizmente, a gente nem tem mais Ministério do Esporte hoje em dia, né, para poder angariar fundos, recursos e proventos para que o esporte e o tênis, consequentemente, também possa se desenvolver. Mas a notícia é tão boa nesse sentido, né? Vou pedir para você, vai lá, envia. E agora sim, Lohan, queria saber o que você pode contar para a gente dessa nova iniciativa da Tênis Root, de vários treinadores, né? Estão em conexão aí no Brasil inteiro. Muitos investidores importantes. O que você pode comentar, né? Mesmo que seja só de relance, não precisa falar tudo para a gente, não, mas algo para realmente trazer uma luz dentro do cenário do formador do tênis brasileiro e o quanto isso pode impactar positivamente as nossas ações. Todo mundo já ouviu falar do IT, todo mundo, a maioria dos treinadores, o IT sempre foi engajado para a formação de jogador. O IT recebe o incentivo, a orientação, a luz, o apoio financeiro de um grupo de conselheiros, tá? Que são pessoas muito influentes no Brasil, financeiramente falando, em termos de competência. E a evolução desse instituto se aproximou aos meados de 2019 da Tênis Root. E, através dessa aproximação, tem uma fusão, mas finalmente a gente poderia falar, talvez seja só uma fusão de 2 centros de treinamento, não é muito mais do que isso. Tá? É um projeto que, por enquanto, tem o nome, não sei se vai ser o nome definitivo, ninguém sabe ainda, a questão não foi ainda martelada, mas por enquanto, para caracterizar esse movimento que está acontecendo, se chama o Projeto Grande Islã. O que é o Projeto Grande Islã? Uma união de conselheiros, grandes empresários brasileiros, grandes, mas grande em vários tipos de aspectos. Financeiramente, sim. Em termos de missão, a missão deles na vida, porque para eles o tênis é uma ferramenta extraordinária para mudar a vida das pessoas, para formar as pessoas, para proporcionar oportunidades, e como eles são apaixonados, ser competitivos, são grandes empresários, eles querem também, sim, apoiar para o tênis de alto rendimento. Então, ele vai para um tênis de transformação das pessoas e de gerar oportunidade e do alto rendimento. Então, tem essas pessoas grandes para trás. E essas pessoas, esse grupo de conselho,
idealizou um sistema de um mecanismo, uma matriz como já num primeiro tempo 5 centros no Brasil, mas a proposta não é parar a esses 5 centros. Finalmente, vai ter Rio de Janeiro, São Paulo, em Rio de Janeiro tem Isruti, São Paulo, IT, e tem também os outros centros que era massificação e início de formação de jogador, Recife, Brasília e Porto Alegre, que serão centros regionais no Brasil, pertencendo a esse sistema, a esse mecanismo do Grande Islã. E isso, de repente, se torna interessante, porque a gente tem a reunião dos melhores profissionais, dos melhores, com todo respeito para os demais, tem tantos bons profissionais no Brasil, mas entre os melhores profissionais do Brasil, eu falo do treinador, indo da massificação, da formação, da competição, da transição até o profissional, então vai ter, e até o social, tem toda essa cadeia de treinador que está posicionada para elaborar metodologias que terão como proposta justamente de alavancar, acelerar essa formação do jogador, e para os vários aspectos que eu citei no início, que seja a respeito de desenvolvimento social, oportunidade de vida através do tênis competitivo e o alto rendimento. Então, quer dizer que isso vai ser já a implantação de uma metodologia e de uma união de linha de trabalho. Isso é muito importante. E não só para uma escolinha, por exemplo, como faz a Tênis Mais, ou como faz a escolinha Guga, tá? Mas sim para todos os departamentos. É óbvio que todos esses departamentos, as metodologias vêm se me falar isso. Vem se entrosar. Conectar. Uhum. Vem se conectar. Obrigado. Conectar. Ok? Uhum. Elas vêm se conectar e então a gente vê aí realmente a proposta de uma metodologia para um processo de formação a longo prazo. Ok? E como cada departamento podendo influenciar no departamento do outro. Então, para o profissional. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, problemas técnicos, vou chamar o Lohan de novo. Fica aí. Ajustando aqui. Pronto, por algum motivo saiu. Vamos lá. Bom, então lá a gente tem uma linha de trabalho. Depois, a outra coisa que é muito interessante dentro desse processo é que eu falei que é um mecanismo. Centros nacionais, centros regionais, centros locais, que vão ser implantados, que vão servir para massificação, que vão servir para justamente abastecer a formação do jogador, colocar cada vez mais jogador e com a mesma linha de trabalho. Então, você vê que isso vai poder, de repente, impactar no cenário realmente nacional, ok? Entre uma metodologia de trabalho, entre as conexões entre os centros que vai ter, ok? E tem também outros aspectos que são muito importantes dentro disso, e que a gente não fala só de linha pedagógica, mas de uma linha de gestão de academia e de gestão de política esportiva nacional para justamente possibilitar
esse andamento. Recursos financeiros, recursos de gestão, recursos administrativos, recursos de marketing, tudo isso vai ser injectado nos funcionamentos dos centros. E isso é muito importante porque finalmente a gente tem esses grandes profissionais que eu falei, grandes empresários que estão orientando e apoiando para que tenha uma linha de trabalho que vai do Uhum. início até o fim, que vai impactar sobre a profissionalização do nosso esporte, tá? Porque automaticamente cada treinador, cada gestor de academia vai ser impactado pela essa organização, ok? E outra coisa também que é bastante importante dentro esse processo é que a gente vai ter uma, um apoio financeiro para possibilitar justamente essa formação de jogador. Então a gente vai ter as competências, a gente vai ter as pessoas, a gente vai ter uma organização geográfica, a gente vai ter um apoio financeiro, não para dizer que eles vão pagar tudo, longe disso, eles não vão pagar tudo. O profissional, primeiro, vai receber todo esse conjunto de ferramentas para poder fazer funcionar melhor sua academia a Muito bom, serviço do, muito a bom, serviço do tênis brasileiro. E muito aí, bom. para mim, o que está sendo feito não se chama federação ainda, mas eles estão encarando e trabalhando e implantando, eu estou envolvido como uma dessas missões dentro, para a implantação, finalmente, de um trabalho de federação. Eu trabalhei para a Federação Francesa, eu sei como ela se organiza, tá? Uhum. E lá o que eu vejo, lá se chama Projeto Grand Islam, mas é uma coisa muito similar ao que está sendo organizado lá. Você tem comissões técnicas, departamentos de faixa etária responsáveis, você tem grandes empresários que vêm ajudar na gestão, no negócio, você tem alguns aportes financeiros que vêm através de subvenção que você tem lá na França. Então, tudo isso é para o tênis brasileiro. Espero que vai ser uma coisa. Eu vejo que vai ser uma coisa muito positiva. Muito bom, com certeza. Eu ia colocar só, você respondeu, mas eu ia perguntar justamente isso, né? Quando você comentou dos centros federais, estaduais, regionais, é uma organização que chega a lembrar bastante a organização francesa, né? Dessa Sim, estratificação dos locais de trabalho para que possa exatamente. atender o maior número possível de jogadores, né? Exatamente. Lohan, tem professor perguntando o seguinte, ó, professor e pai. Primeiro, a partir desse cenário extremamente positivo, nós professores estão perguntando como é que manda currículo para trabalhar nesse lugar e os pais estão perguntando como é que manda os filhos para ir. Você tem essa resposta já? Não, é um problema que vai vir para frente. Bom, já passei essa questão dos 5 centros que vão funcionar, tá? Porque por enquanto, finalmente, é o que está já posicionado, ok? Ah, a elaboração de uma metodologia, o desafio do Covid e a execução desses primeiros centros, tudo isso vai ser a fase 1, ok? Então, pais, atletas, treinadores que querem participar, aproveitar desse processo, num primeiro instante, eu falaria que dentro de um prazo de tá difícil saber como a atualidade mundial, lá tá, mas eu falaria que dentro de um prazo de 2 anos,
é bom ficar perto desses centros, tá? Ótimo. Num futuro com uma segunda etapa, tá? Se realmente a gente vai conseguir com essas questões de vacina e de resolver os problemas sanitários, mas o mecanismo de, como dizer, em francês eu falaria arborização, sabe? Quando você começa a ter mais ramificações, você diz? Ramificações. Uhum. Ah, bom, isso vai ser Ramificações. vai ser num segundo tempo, ok? Mas o bom de tudo isso também, o que eu quero dizer é que o projeto é um projeto que tem uma projeção que vai até 2033. Então, não é uma coisa 13 que, anos. sabe, de 1 ou 2 anos, um empresário que coloca uma. Não, não, é uma coisa muito séria e que entende tanto linha de trabalho quanto linha de financiamento, vai ser como Com certeza. instituto, vai ser como funcionamento da academia que deve render, tá, o suficiente Uhum. para poder contratar e com uma linha de fortalecimento de todas as competências que deve possuir uma academia, tá? Então, isso vai aproveitar, no meu modo de ver, realmente o cenário nacional. E depois, mesmo, inclusive, as outras escolas, eu não sei o que vai ser feito no futuro, mas a questão ela não é de separar as pessoas, ela não é de distanciar as pessoas. Tá? Não sei se vai se chamar Grande Islã ou outro, e na verdade nem é isso o mais importante de tudo isso. O importante é que o que está acontecendo daqui para frente, com esse projeto, essa proposta por trás, é realmente uma coisa de alinhamento, união e ambição. Ótimo. Muito bom. Eu acho que respondeu bem. Então, vamos ficar perto desses centros aí, pessoal. Lohan, vou fazer uma pergunta agora do Márcio. O Márcio da cidade de Itu, da escola Educa Tênis, é um parceiro nosso aí também, do Tênis Mais. Conheço. É, o Marcinho. Ele me Enviei alguns cobrou. áudios para ele essa semana. A gente, É, a gente colaborar para alguns trabalhos para Tênis Mais. Pode falar. perfeito, perfeito. O Márcio está dizendo o seguinte, que ele encontra uma memória afetiva, né? Eu acho que muitos professores também encontram, enfim, no caso específico dele, mas eu acho que eu já escutei muitos professores falando a mesma coisa, né? Que o professor dormia com a raquete, que não saía da quadra, jogava paredão, e que ele enxerga uma realidade atual nas crianças que ele ensina, que ele treina, na nova geração, que mesmo as crianças efetivamente no ambiente da aula se divertindo, gostando, frequentando, né, ele não enxerga essa assiduidade, quase que essa paixão dos jogadores para poder jogar tênis. E ele está pedindo ajuda. Como é que você enxerga isso? É uma questão maior, tecnologia influencia, o jeito que as famílias estão organizadas de maneira cada vez mais atomizada também atrapalha. Como é que você enxerga e como é que, de repente, dá para ajudar nesse sentido, Lohan? Ele gostaria que algumas famílias, alguns jogadores sejam mais investidos, é isso? Hein? Que o Algumas soluções. engajamento para eles, que o engajamento dessas crianças fosse maior, né? De participar dos eventos, de querer jogar mais depois da aula, de ter realmente essa paixão, esse amor pelo tênis, não sei como a gente pode chamar, mais acentuado, né? Como que você enxerga essa questão? Olha, eu fico bom. É um problema que não encontro muito no Brasil. Eu acho que isso no Brasil não existe, esse problema. Por que ele não existe? Porque na França é 10 vezes mais difícil de fazer acontecer essas coisas. 10 vezes mais difícil. Mais escola, mais atividade. Tá? Uma criança francesa tá,
como abaixo de 10 anos, ou até 12 anos, tá? Sim, um esporte coletivo, um esporte individual, uma atividade cultural, tá? Isso é o básico. Não é muito caro para a gente, então a gente consegue proporcionar. Escola integral, tá? Então uma criança, um jogador de tênis na França, ele joga uma vez a semana. Então, já quando eu cheguei no Brasil e que eu vi que ele tinha 2 vezes, uau, que legal. E depois, quando eu vejo que as crianças não têm escola à tarde, tá, deixa espaço. Aí, porque algumas crianças não aderam, não compram completamente como dizer, essa atividade, hein? Pode acontecer. Bom, vem de quem em primeiro lugar? Para mim, vem muito dos pais. Tá? Então, quando você porque finalmente até 10, 12 anos, o que o pai não vai comprar, quando eu falo comprar, não falo financeiramente, não tem o financeiro óbvio, mas a gente consegue sempre, porque tem famílias que estão um pouco, que não têm os mesmos recursos que outras famílias, e isso é da nossa parte, treinadores, a necessidade de saber ajustar, alinhar. Quando você vê uma criança que tem uma paixão louca, tá? Você tenta proporcionar para que ele possa ficar mais, certo? Aí, proporcionar para ficar mais é, sim, já comunicar bem como pai, até um momento ser, às vezes, abundante, mas na pegada de informação para proporcionar e injetar cada vez mais horas de tênis na vida da criança. Tá? Então, o aspecto dos pais, ele é fundamental. Ele é Uhum. fundamental. E depois, sobre as crianças, então, a gente tem uma carga horária, tudo depende do objetivo, tá? Uhum. Mas, se a gente quer que a criança desenvolva rápido, óbvio, mais ela vai ficar no tênis, melhor vai ser. Então, treinador, professor, você deve se desdobrar para entender as soluções para se encaixar e aproveitar. Perdão, é que alguém quer realmente falar comigo. Um, aproveitar bem das disponibilidades da criança. Tá? Isso é. Então, significa o quê? A criança ela pode vir uma hora fazer a sua aula das 6 às 7. Ok, mas ela não pode ficar das 7 às 8 também? Mesmo como convidada. Mesmo como Uhum. convidada. Ou não cobram, fica aqui, fica. Ótimo. Uhum. Tá? Então, é um momento, sabe, conseguir oferecer, conseguir contaminar, e então, isso ajuda, porque se a criança, um momento, ela joga um pouco mais, ou se você conseguir organizar um sistema melhor, maior, em termos de carga horária, você vai ter os dois que vão comprar. A criança vai comprar mais, porque ela se sente evoluir. Passar de repente a não acertar um saque a conseguir um primeiro saque é uma vitória incrível. Não trocar a bola a jogar ponto e participar de um torneio é uma coisa incrível. Então, ela começa a ficar viciada, ok? Fundamental. Ótimo. E a outra coisa que vai ser também que vai ajudar a viciar é o pai, quando ele vê uma paixão, um profissionalismo, um rigor de organização, ele compra não muito o tênis, sim, o tênis, mas muito sabe, a essência do seu trabalho, o time, o desenvolvimento, o comprometimento
como a evolução em todos os aspectos da criança, porque para jogar bem tênis é o emocional, é a concentração, é o motor, é a rapidez, é a habilidade, são as intenções, enfim, quem não vai gostar disso? É uma formação para a criança que é incrível, tá? Ótimo. Os São pais, várias pequenas ações, né, Lohan? exatamente, exatamente. Várias pequenas ações. Realmente, eu fico surpreso do problema contrário ao que falou o Márcio. Uhum. Meu Às problema vezes também sempre. é uma perspectiva, né? É legal você abordar por esse ângulo, porque não tem. Sabe que o Colégio Americano de Ciência do Esporte ele revela três fatores para a adesão das crianças na prática esportiva. O primeiro foi, como você disse, a família. A família é o grande preconizador. O segundo, uma coisa interessante, né? A proximidade das instalações esportivas próximo à casa do sujeito. Mas Isso é importantíssimo. o que eu estava falando, aproveitar das disponibilidades Aham. da família. O que quer dizer aproveitar das disponibilidades? Não é só ser livre das 6 às 7. É talvez um meio de transporte. É talvez Uhum. entender aonde você vai fazer. A Tênis Route, pegando o caso da Tênis Route. Antes de ir para Goiânia, lá, um momento na trajetória, eu falei que eu saí de Minação e fui para Goiânia. Antes de ir para Goiânia, a Tênis Route tinha me chamado. Fui lá na Tênis Route. Eu vi o local. Eu vi o local. Falei, não, não me interessa. Não vou poder trabalhar, não vou poder desenvolver, tá? Então, o nome Tênis Route, que tá, muitos treinadores, tá, Tênis Route, com todo o respeito e admiração que a gente pode ter para essa academia, através dos resultados alcançados e as pessoas envolvidas ali, não, não rejeitei, adiei a parceria, Uhum. simplesmente porque não ia ter o aproveitamento das disponibilidades. Não ia poder funcionar, ok? E Uhum. desenvolver. Uma das minhas coisas também que eu tenho aqui, lá no Rio, é que eu tinha em Minasul. Minasul, te contei da história, era 30 mil habitantes. Bom, mas a buscar as soluções, a buscar sempre novas quadras, para quê? Para aproveitar das disponibilidades, para aproveitar da proximidade. Eu estava em uma obsessão de gerar criação de quadra. Uhum. Em Minação, essa cidade de 30 mil habitantes, um momento eu tinha até 3 et 2, 5, 6, Agora baixou o francês, 8, pessoal. 8 ou 9 quadras. 9 quadras? Numa coisa que Nossa. é. Imagine Minação, 30 mil habitantes na divisa do Tocantins. Mas Tá? entre clube e quadra pública? Mas sim, sim, Aham. havia Uhum. espaço, construção. Legal. Agora a vez da Tênis Route, antes de chegar na lotação, eu não paro de ter uma ansiedade para sempre ter 1 a 2 quadras a mais. Para quê? Para poder oferecer um pouco mais, para poder aumentar um pouco mais a questão da proposta de desenvolver o atleta. E isso possibilita o quê? Que ele se vicia mais, que ele progride mais rápido, que o pai compra mais a ideia e automaticamente quando você tem tudo isso, depois você tem os outros pais que ficam olhando Ótimo. e Uhum. querem aproveitar, tá? Então, eu falaria para o Márcio, talvez
Não sei exatamente o problema dele, se é só a disponibilidade do menino, mas talvez Lohan, seja desculpa um... te interromper. Nós estamos 20 segundos para cair da live. Então, o Instagram está avisando agora, eu vi aqui. Acho que Nossa, para são nove... terminar, a gente tem que. Aí vai ter que, né? Vai cair, a gente volta para poder pelo menos fechar, né? O assunto voa, gente. É que o papo é bom, né? O papo é bom, o entrevistado é ótimo.